Começando a unidade 2 da primeira parcial, ela trata das uniões químicas e também fórmula e nomenclatura. Porém, vamos ter a unidade 2 dividida em duas partes, e aqui vamos tratar da parte 1, que são as uniões químicas. Existem três tipos de uniões químicas. Nós vamos ter as uniões do tipo iônicas, vamos ter as uniões do tipo covalente e uniões metálicas. Mas o que seria uma união química? Então, por definição, nós temos que união química é a força de interação entre dois átomos ou grupo de átomos. Checando o foco, ok. Entre dois átomos ou grupos de átomos. E aí, essa união, essa ligação, ela tem que ter intensidade suficiente para manter esses dois átomos unidos. Vamos fazer aqui uma representação breve. Dois átomos com suas eletrosferas. E aqui vamos colocar uma união entre eles. E essa união, ela busca, é uma união que busca um estado de mínima energia. Como foi falado lá na unidade 1, os elementos, os átomos, eles procuram uma configuração eletrônica que gastem a menor energia possível. Da mesma forma acontece quando eles se unem. Para que isso aconteça, então é preciso utilizar um conceito dado por Gilbert Lewis, ou simplesmente Lewis. Esse cientista foi quem criou a regra do octeto, que foi citado na unidade 1 em um dos vídeos, porém não com tantos detalhes, apenas para dizer que é a regra, lá na unidade 1, né? Aqui a gente vai expandir mais o conceito. Lá foi dito que é uma regra utilizada para mostrar como os elementos reagem quando eletronicamente carregados, e aí buscando o estado de menor energia. Por quê? Numa ligação, numa configuração entre dois átomos ou grupos de átomos, eles vão buscar uma forma de interação que gaste a mínima energia possível. Certo? Então, vamos a mais detalhes. Como seria isso? Os elementos, tendo sempre a tabela periódica do lado, eles vão ter sua configuração eletrônica, resultante da quantidade de elétrons que tem na sua eletrosfera, distribuídos em níveis e subníveis. E o que foi visto na unidade 1 sobre configuração eletrônica vai ser aplicado aqui, na regra do octeto, fazendo a estrutura de Lewis de certos elementos, onde vamos representar os elétrons presentes na última camada, que vimos lá no último nível, que pode conter um subnível, dois subníveis, três ou até quatro subníveis. Então, aqui vamos expandir o que foi falado, esse ponto que foi falado na unidade 1. Para demonstrar isso melhor, vamos fazer aqui exemplos de estrutura
de Lewis de alguns elementos. Exemplo: carbono, alumínio, sódio, argônio, flúor, enxofre. Pronto. O que vamos fazer? Representar com X, com bolinha, com losango, alguma representação simples. Representar os elétrons da última camada. Como sabemos disso? Tabela periódica, configuração eletrônica. Carbono, grupo 4A. Ele tem 4 elétrons na última camada, que podemos representá-los assim. Alumínio, família 3A. Tem 3 elétrons na última camada. Podemos representá-los assim. Sódio está aqui, ó, na 1A. Olha ele aqui. 1A tem um elétron na última camada. Representei. E assim sucessivamente. Flúor, a gente aproveita e revisa os nomes. Flúor está na família, no grupo 7A, grupo dos halógenos. E aí eu vou separar aqui para não confundir. Os halógenos têm 7 elétrons na última camada. A gente viu que eles tendem a ganhar 1. Então, não é que ele vai ter um elétron na última camada, ele vai ter 7, com tendência a ganhar 1. Enxofre, S, sulfo, ou em espanhol, açufre. Então, tem 6 elétrons na última camada, e aqui estão. E, por fim, o argônio. O argônio é um gás nobre, está no grupo 8A, família 8A. Gás nobre é um elemento estável, logo ele vai ter 8 elétrons na última camada, cumprindo já por si só a regra do octeto. Estes outros elementos, juntamente com muitos outros mais presentes na tabela, eles vão se arranjar de uma forma que cumpram a já falada regra do octeto, que é um arranjo tridimensional, onde os átomos vão ter em sua última camada 8 elétrons. Exemplo, temos aqui o flúor e o sódio. Não entrando nos detalhes do tipo de ligação, só para entendermos. Se o sódio ele tem tendência a perder esse elétron que tem na última camada, e a gente precisa entender que os outros elétrons do sódio vão estar cumprindo a regra do octeto, então se ele perder esse aqui, o sódio fica estável. E o flúor, se ele ganhar um elétron, ele fica estável. A gente tem um elemento que quer perder um elétron e um elemento, um átomo que quer ganhar um elétron. E aí eles podem se unir e formar um composto de maneira estável, gastando o mínimo de energia possível. É preciso também aprofundar um pouquinho o conceito de eletronegatividade, que vimos lá em propriedades periódicas, finalzinho da unidade 1. O que diz a eletronegatividade? É a tendência que um elemento tem de receber elétrons, de ganhar elétrons. A gente viu o caráter metálico, a tendência em doar elétrons. Eletronegatividade, tendência em receber. E aí, com esse valor da eletronegatividade, é possível predizer, prever. Então, vamos colocar aqui que é possível predizer o tipo de união. Falei agora há pouco um exemplo aqui de 2 elementos, 2 átomos que podem se unir. Mas de que forma? Então, a eletronegatividade pode nos ajudar. Como? Através de uma formulazinha simples. Variação da energia da eletronegatividade é igual a eletronegatividade maior menos a eletronegatividade menor. Vamos seguir o exemplo do flúor e do sódio? Então, tá aqui. Flúor e sódio. O que é que pode acontecer?
vamos ver na tabela também seus valores de eletronegatividade. Como? De novo, na tabela vai estar dizendo o que é cada coisa. Aqui, nessa tabela, o de cima é o número atômico. O do outro lado é a massa atômica. E esse númerozinho é a eletronegatividade. Aproximando um pouco mais, ajustando o foco. Então, a tabela está um pouco manchada, mas é possível utilizá-la bem e ver os valores de eletronegatividade que todos os elementos vão trazer. Ó, esse númerozinho aqui é abaixo do número atômico. Então, o flúor, sua eletronegatividade é de 3,98. E a do sódio? 0,93. Então, já estão aqui na disposição da fórmula, o maior que é o flúor, 3,98 menos 0,93. Isso aqui vai dar 3,05. Certo, e agora? Tendo em mãos esse valor, a gente vai seguir a classificação de acordo com a eletronegatividade. Se for maior que 2, essa ligação vai ser do tipo iônica, enlace iônico. Se ela for menor que 2, esse resultado aqui, a diferença de eletronegatividade, vai ser um enlace do tipo covalente. Certo, e o que é iônico e o que é covalente? Já adiantando para a próxima parte da aula, da unidade 2. Iônico é um tipo de ligação onde um elemento ganha elétron e o outro perde, tal qual aconteceu aqui. O flúor ganhou, o sódio perdeu. Um que quer ganhar, outro que quer perder. E está tudo certo. Na covalente, há um compartilhamento de elétrons. Ninguém ganha, ninguém perde elétrons, todo mundo ganha. Vamos ver com mais detalhes já já. Mas, por enquanto, vamos entender que a eletronegatividade presente na tabela periódica é uma forma já de classificar os tipos de ligação. Agora, sendo mais específico, vamos falar sobre as uniões iônicas, onde este tipo de união acontece entre um metal e um não metal, onde esse metal vai ser um cátion, ou no espanhol, cation. E o não metal vai ser um ânion, ou anion, ou aniones. E aí, na tabela periódica, mais uma vez, vamos ter os grupos, que o suporte aqui não me deixa aproximar mais a tabela. Então, vou deixar ela com um pouquinho de lado. Então, os grupos 1A, 2A, 3A, 4A, eles formam cátions, tendem a formar cátions. Então, como a gente viu na unidade 1, família 1A tende a perder 1, família 2A tende a perder 2, 3A tende a perder 3, 4A tende a perder 4. Por que que tende a perder? Lembrando da regra do octeto. Um elemento, para ficar estável, tem que estar com 8 elétrons na última camada. Então, se na última camada de um átomo tem um elétron, ele prefere perder esse elétron. É o caso aqui dessa galera. Se tem 2 elétrons, eles preferem perder esses 2 elétrons e ficar com a camada anterior completa. Aqui perde 3 e aqui tende a perder 4. A gente vai ver também que o carbono é um ótimo participante das ligações covalentes, mas não é agora. Na iônica, ele tende a perder 4. Enquanto que os halógenos, 7A, os calcórrenos, 6A, a família do nitrogênio, eles tendem a ganhar elétrons, tendem a formar ânions. Foi visto na unidade anterior, reforçamos nessa aqui. E aí, eles vão ter, no final, um nome para o composto formado. Por exemplo, de novo, o cátion, sódio, mais flúor.
Então, resulta no... Vamos ver a nomenclatura, na segunda parte da unidade 2. Mas adianto para vocês que aqui é o fluoruro de sódio. E isso aqui é chamado de unidade fórmula. Vocês vão ver que nas ligações covalentes, o composto formado leva o nome de fórmula molecular. Nas ligações iônicas, não vamos dizer que aqui é a fórmula molecular, é a unidade fórmula. Por quê? Porque os compostos iônicos não formam moléculas. E aí, os compostos covalentes, sim, vão formar moléculas. E aí, um outro exemplo, já que estamos no fluoruro de sódio, há um bem famoso, cloruro de sódio, NaCl. Se alguém estiver estranhando o nome, é bem comum a gente escutar no Brasil, né? Cloreto de sódio, porque cloreto é a tradução aqui de cloruro. Fluoreto, fluoruro. Iodeto, ioduro. Então, no espanhol tem essa terminação, ao invés de eto, uro. Seguimos. Nas uniões iônicas, vamos precisar aprender a fazer, já começamos, né, na página anterior, a estrutura de Lewis. Nas uniões covalentes, nos compostos moleculares, vamos ter a fórmula estrutural. E aqui nós temos, nas iônicas, a estrutura de Lewis. Então, vai ser a representação dos íons e as ligações que eles fazem. Vai ter também a fórmula mínima, a estrutura de Lewis, juntamente com a fórmula mínima. Onde a fórmula mínima nada mais é do que a forma irredutível, podemos dizer assim, da unidade fórmula. Aqui não tem mais o que reduzir, a gente tem um sódio, um flúor, um sódio, um cloro. Mas caso tivesse 2 sódios e 2 flúor, seria a unidade fórmula. A fórmula mínima seria simplificando esses 2 com 2, dividindo tudo por 2, ficaria 1 em 1. Mas enfim, desculpa, enrolei a fala, só um detalhe. Vamos aos passos para a construção da estrutura de Lewis. Primeiramente, ó quem chega aqui, configuração eletrônica externa. Segundo, ver quem é o cátion, quem é o ânion. Identificar cátions e ânions. Cátions vão ser espécies químicas positivas, ânions vão ser espécies químicas negativas. Terceiro, os ânions são representados com colchetes. Ânions representados entre colchetes. Como assim? Vamos ver já já. E o quarto passo é entender que vai ser cumprida a regra do octeto. Então, vai ser metal perdendo elétrons, não metal ganhando elétrons, até que ambos, ou ambos se forem 2 ou mais de 2, estejam todos com a sua última camada com 8 elétrons. E aí vamos a um exemplo. Como exemplo aqui para a construção da estrutura de Lewis, nós temos alumínio e bromo. Como saber qual vai ser a unidade fórmula do composto? Vamos passo a passo. Primeira coisa, configuração eletrônica externa. A gente pode ir direto na tabela para ganhar um tempinho. O alumínio, ele vai ter na sua configuração 3s2, 3p1. Ou seja, ele tem 3 elétrons na última camada.
3s2, 3p1. O bromo tem 3g10, 4s2, 4s2, 4p5. Na regra da configuração eletrônica externa, se excluem os orbitais D e F completos. Relembrando aí a regrinha. E aí vai ficar 4s2, 4p5. Uma outra forma é mais direta. Aqui eu fiz para a gente revisar. Mas outra forma mais direta é: alumínio está onde? No grupo 3A. Grupo 3A perde 3 elétrons. Bromo, grupo 7A. Grupo 7A ganha 1 elétron. Cuidado, né? Perde 3, então ele vai ter 3 elétrons ao seu redor. E o bromo, que vai ganhar 1, não é que ele vai ter 1 elétron ao seu redor. Ele vai ter 7 elétrons. Ele tem 7 elétrons na última camada. Aí estão. Ah, então Lewis é isso? Não, ainda não. O que acontece? Vamos descobrir quantos alumínios e quantos bromos vão ser necessários. O alumínio tem que perder 3. Então ele vai... Primeiro que isso aqui é um rascunho, certo? Não se preocupe em fazer a fórmula logo agora. A gente está aprendendo a fazê-la. A fórmula não. A unidade fórmula. O alumínio perde 1 elétron para o bromo. O bromo fica estável. Só que o alumínio não. Então ele precisa de outro bromo carregado eletronegativamente, com 7 elétrons na última camada. Ele vai perder esse outro elétron. Esse bromo fica estável, mas o alumínio ainda não. Então ele precisa de mais um bromo. 7 elétrons. O alumínio vai doar esse elétron, porque o alumínio tem tendência a doar. O bromo tendência a ganhar. E aí nós temos o alumínio estável, porque perdeu os 3 elétrons da última camada. E o bromo estável, porque ganhou 1 elétron e ficou com 8 na última camada. E aí como vai ficar agora a estrutura de Lewis? Pode ser representada de duas formas. A gente pode fazer isso aqui. Dizer que o alumínio, que vamos poder colocá-lo ao centro para ficar mais organizado. Os bromos ao seu redor. E aí podemos dizer que os elétrons do bromo são esses, de cor preta. E o elétron doado pelo alumínio está aqui. Ah, e não é para representar no alumínio? Bem, ele estava no alumínio, mas ele vai para o bromo. E o alumínio fica como? Fica carregado de maneira trivalente. E o bromo fica negativo monovalente, porque ganhou 1. Uma outra forma de representar pode ser assim. E pede essa representação? Pode acontecer de pedir. Tá aqui, um alumínio, 3 bromos. E agora os elétrons. 2, 3, 4, 6, 8. Tem que fazer? Tem que fazer. Se pedir a representação da estrutura de Lewis, tem que fazer a quantidade correta de átomos e mais ainda a quantidade correta de elétrons. É um pouco chato, mas é um teste de paciência, mas que com a prática a gente consegue fazer isso de maneira rápida. Então tá aí, estrutura de Lewis. Então, uma coisa mais teórica e que a gente não precisa se preocupar muito nesse ponto aqui da ligação iônica, sobre os elementos de transição.
Quem são os elementos de transição? A gente viu na unidade 1 que os elementos de transição são esses que estão entre os grupos 1A e 2A e o grupo 3A e demais. São esses elementos aqui. Elementos de transição, ou família B, ou grupo D da tabela, grupo F também, transição interna, e aqui apenas elementos de transição, metais de transição. O que acontece com eles? Eles têm três características, duas, outra a gente exemplifica. E aí a primeira, nunca utilizam todos seus elétrons externos. Checando o foco, ok. Tá aqui, recapitulando, estrutura de Lewis e regrinhas aqui dos elementos de transição. O que acontece mais? Não utilizam todos os seus elétrons externos. E aí, como é que a gente sabe quantos elétrons eles têm na última camada? Porque aqui a gente viu, né, na família, no bloco A, a gente viu que o grupo já está dizendo quantos elétrons eles têm na última camada. No bloco B, a gente vai olhar. Se outro dado aqui na tabela, abaixo da massa, nessa tabela aqui, vai ter um númerozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem outros números aqui, mas que eu vou explicar já já. Mas no bloco B, vai ter vários números que não seguem um padrão. Esses númerozinhos aqui. Esse número é o NOx. Então, a valência de um elemento ou o seu número de elétrons da última camada levam a gente a um conceito que é o NOx, que é o número de oxidação, que tem a ver com essa quantidade de elétrons, mas que não é necessariamente igual. E aí, os do bloco B, da família B, os metais de transição, eles têm os elétrons da última camada, para nos ajudar, expostos aqui, na tabela periódica, que tem a ver com o seu NOx. Então, a gente vai dizer simplesmente que o NOx é variável. E o que é o NOx? É o número de oxidação. É quantos elétrons em poucas palavras, quantos elétrons esse elemento pode doar. Então, nos da família A, famílias 1A até 8A, é um número mais padronizado, enquanto que na família B, nos metais de transição, não. Exemplo, o ferro. O ferro, ele, ora se comporta mais 2, ora mais 3. Ora, e o que é que isso ocasiona? Ora ele tem 2 elétrons para fazer ligação, ora ele tem 3 elétrons para fazer ligação, ocorrendo formação de compostos como esses aqui. Ora ele tem 2 ferros unindo-se a 2 oxigênios, ora ele tem 2 ferros unindo-se a 3 oxigênios. Por quê? Por conta do seu NOx variável. Por conta que nem todos os elétrons externos vão ser utilizados. Voltando aqui para o primeiro ponto. E essas são características importantes aí dos elementos de transição que é preciso levar em conta. E agora, para terminar o primeiro vídeo da unidade 2, a gente fala das características dos compostos iônicos. Primeiro, até tem a ver com o nome que foi dito agora há pouco, unidade de fórmula. Por que eles não têm fórmula molecular? Porque eles não formam moléculas. Como assim não formam moléculas?
Eu acabei de falar que eles interagem, fazem reações e tal. Sim, fazem reações, um elemento, um átomo com o outro, porém, não vai haver formação de moléculas. Há uma formação, eles formam redes cristalinas. E daí que formam redes cristalinas? São compostos mais estáveis, são compostos mais rígidos, mais difíceis de quebrar. Então a gente diz, já adianto para vocês, que a ligação iônica ela vai ser mais forte que a covalente. Vai perder só para a metálica, que a gente vai falar um pouco menos. Então, para a nossa avaliação, o foco maior é iônica e covalente. Seguindo, outro fator importantíssimo dos compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica. Por quê? Quando em solução, eles formam íons, positivo e negativo. Conduzem corrente elétrica, mas não é de qualquer forma. É importante isso para uma possível questão teórica. Conduzem corrente elétrica, eu gosto de destacar assim, importante, com o izinho. Eles conduzem corrente elétrica, mas não é de qualquer forma. É em estado líquido. Como assim? Derretidos, fundidos, mas que para fundir um composto iônico é necessário uma alta temperatura. Por quê? Por conta das redes cristalinas. Então, ou no estado líquido, eles fundidos, ou em uma solução aquosa. Opa, português não. Aquosa com C. Então tá aí. Ou mais uma característica dos compostos iônicos. Última, para destacar. Numa temperatura ambiente, ou seja, a temperatura ambiente, o que é que vai acontecer? Eles vão ser sólidos. A temperatura ambiente são sólidos. Se necessita muita energia para romper as redes cristalinas. Foi o que falei agora há pouco sobre a temperatura. Temperatura e energia andam juntas, não são a mesma coisa, mas andam juntas. Então, se eu falei agora há pouco que eles precisam de uma alta temperatura para chegar até o estado líquido, é porque suas redes cristalinas têm muita força, muita energia de interação. Então necessita muita energia para quebrar essas redes. O E de energia alta, muita energia. Então a temperatura ambiente são sólidos por conta disso. Temperaturas de fusão altíssimas, colocando aqui para resumir. Alto ponto de fusão. E é isso. Terminamos as uniões iônicas. Agora vem as covalentes.